tudo bem com vocês? Hoje na aula de Educação Física você vai aprender um pouquinho sobre Educação Postural. Como o nome já diz, é educar a postura, é ter hábitos posturais corretos. Quando falamos em postura, a primeira coisa que se vem é você alinhar a sua coluna, né? Então a coluna vertebral é a primeira responsável por nos proporcionar um equilíbrio. Tanto coluna como equilíbrio, elas irão trabalhar junto, pois se a coluna estiver de forma desequilibrada, não vai gerar uma postura saudável. E com isso, gente, quando falamos em educação postural, é você educar o seu corpo. Professor, como assim educar o corpo? Veja só, ao dormir, ao correr, ao pegar um determinado peso, tá bom? Ao deitar, sentar numa cadeira, você tem uma postura determinada para uma dessas funções. Entendeu? Então, você compreender e colocar em prática essas funções, a forma de você realizar essas atividades de forma correta, replica em quê? Em ter uma educação postural. Mas, professor, como isso me traz um problema de saúde? Vejam só. Existem vários tipos de problemas que o vício postural, como a gente fala, pode ocasionar. Primeiramente, vocês vão ver aqui na imagem como a coluna é dividida. Primeiro, tem que se compreender isso. Nós temos aqui a coluna e observe que ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica, lombar e o cóccix. Tá? Essas são as estruturas da coluna. Todas elas, desse mesmo formato que você está vendo aí, ela é de forma anatômica. O que é de forma anatômica? De forma natural, de forma confortável, tá? De forma que é para se estar independente do movimento. Ou seja, se você fica numa postura dessa, onde a sua coluna está retinha, desse mesmo formato aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa imagem, desse lado aqui, você vai ver uma postura correta e você vai ver como a coluna está retinha. Igualzinha a essa aqui, ó. Observa, tá? Então isso, quando você percebe que esses dois, você comportado sentadinho, percebe que as duas colunas aqui, ó, você pode observar pelas imagens, que vê que elas estão alinhadas de forma anatômica, você desenvolveu uma educação postural, você aprendeu a educar o seu corpo. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dormir em determinada posição. Observa aqui. Tem uma posição incorreta de dormir e uma posição correta. Se você já é acostumado a dormir nessa posição ou nessa, se eu pedir para você trocar, inverter os papéis, você não vai dormir de forma confortável. Por quê? Aquilo que eu falei, o vício postural, quando você acostuma o seu corpo a dormir daquela forma, e não só dormir, também como estudar, ficar debruçado no computador, na mesa. Então, isso cria hábitos, tá? E os hábitos, muitas vezes, nos trazem prejuízo, no caso da postura. Então, é importante a gente compreender que tanto a postura, o equilíbrio, a coluna, a educação, a percepção que você tem que ter e aprender sobre a coluna, de estar em forma correta, é importante, porque traz prejuízo futuramente, tá? Então, quando você dorme muito tempo no sofá, naquela posição, você está em fase de crescimento. O teu corpo, ele vai entender que ele vai ter que crescer daquela forma, naquele molde que você está por muito tempo. E isso causa prejuízo. Professor, quais seriam as complicações que podem acontecer? Nós temos a escoliose, nós temos a lordose, tá bom? Nós temos dores na coluna, na cervical, dores na coluna lombar. Professor, tenho mais uma pergunta. Isso tudo, todas essas complicações só acontecem na coluna? Não. Também acontece no punho, quando digita por muito tempo. Acontece no joelho, quando agacha para pegar um objeto de forma errada, repetitivamente, tá? No tornozelo. Professor, compreendi em todas as articulações. Sim, todas as articulações. Só que é o seguinte, como a coluna é o centro do nosso corpo, não é verdade? É a estrutura que suporta todo o nosso peso e nos dá equilíbrio.
Se alguma dessas partes, seja cervical, torácica ou lombar, estiver desalinhada, ela vai irradiar para alguns membros. Professor, o que é irradiar? Irradiar é o seguinte, uma dor está, por exemplo, na coluna lombar, ela irradiar para o quadril, irradiar para as pernas. Estou com a dor na coluna torácica, ela pode irradiar para o ombro. Então quer dizer o quê? Ela estava com a dor estava num determinado local e foi para outro. Isso se chama irradiador. Então, turminha, espero que vocês tenham compreendido hoje sobre educação postural. É você educar o seu corpo, é você colocar o seu corpo em posições corretas, corpo alinhado, pegar um determinado objeto de forma correta. Por exemplo, observa aqui. Você vai agachar para pegar um objeto dobrando os joelhos, não encurvando a coluna como você está vendo na imagem, tá bom? Isso é uma forma de você pegar um objeto de forma saudável. Aqui, ó, para você dormir, as posições que você pode dormir de forma saudável, tá bom? No computador, digitando, estudando, isso é muito importante. No sofá, sentado, assistindo TV, entendeu, pessoal? Então, você se autoanalisar, se auto-perceber e ver que o seu corpo não está de uma forma correta, isso é se reeducar. Só que também tem algumas coisas que vocês possam acrescentar aí. A alimentação. Peraí, professor, alimentação? Sim, se você está acima do peso. E aí, a coluna é o que sustenta o nosso corpo. Então, quanto mais peso nela, mais dificultoso vai ser para você corrigir. Só isso, professor? Não. Quando nós nos alimentamos bem, comemos coisas saudáveis, o nosso corpo ele vai absorver os nutrientes de tudo que é saudável. Se nos alimentarmos mal, ele vai absorver o quê? Porque a alimentação má, ela não tem recursos, ela não dá energia, ela não dá vitaminas, minerais de forma correta que tua coluna, que teus músculos e todo o teu sistema corporal precisa, não é verdade? Então, pessoal, tanto equilíbrio, alimentação, tá faltando o que agora? Isso aí, atividade física, exercício físico, para poder dar força, saúde, não deixar a gente ficar no sobrepeso, fortalecer os músculos. Olha, existem inúmeras coisas. Por que fortalecer os músculos? Porque o músculo está atrelado, ligado à coluna. E com isso, ele dá sustentação ao nosso corpo. Se nós não tivéssemos músculo, nós não teríamos como corrigir a nossa postura, porque é ele que faz o movimento. Tá bom, pessoal? Então, compreenderam, né? Foi fácil. Então, se você está sentado aí assistindo o meu vídeo, se você está deitado, corrija a sua postura, porque os vícios posturais, os problemas posturais não acontecem só com o vovô, com alguém mais velho, acontece com crianças também, principalmente com crianças, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, um abraço a todos, qualquer coisa, o título está aqui, tá bom? Beijão, um abraço a todos, até mais!